Fala galera, olha nós aqui mais uma vez. E agora para falar de um assunto de suma importância para vocês também, que é período regencial brasileiro. Pessoal, para a gente falar desse período regencial é preciso a gente ter uma coisa na cabeça. Vai ser um momento de tanta importância para o Brasil, que vai ser, para a história, o período em que de fato nós vamos experimentar uma emancipação no Brasil. Chama a atenção de vocês para uma coisa. O período regencial brasileiro acontece de 1831 a 1840. 9 anos em que nós não temos imperador no Brasil. Porque o nosso imperador, Dom Pedro I, tinha ido embora para Portugal devido à sua péssima condição política aqui dentro do Brasil, como vocês já devem ter estudado lá no primeiro reinado brasileiro. Então é sobre esse período regencial que nós vamos falar agora. Olha só, pessoal, preste atenção. Para a gente falar do período regencial brasileiro, eu quero iniciar falando uma coisa para vocês, chamando a atenção de vocês. Desde o período colonial até o imperial, você vai ter uma metamorfose partidária no Brasil. Que sentido? Preste atenção. Uma série de partidos políticos vão surgir na cena política do Brasil. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte. Esses partidos políticos, eles não vão coexistir, eles não vão conviver em conjunto. Ou seja, todos ao mesmo tempo. Você vai ter uma transformação no decorrer do período histórico. Você tem, inicialmente, o Partido Português Brasileiro, com ideologias totalmente diferentes, tá? Um mais conservador, o outro mais liberal. Consequentemente, o Partido Português é o conservador e o brasileiro é o mais liberal. Pessoal, esses dois partidos, você vai ter a fusão, a formação, o resultado de 3 novos partidos no Brasil, que é o Partido Restaurador, o Partido Moderado e o Partido Exaltado. O Partido Restaurador, popularmente chamado de Caramurus. O Partido Moderado, popularmente chamado de Chimangos. E o Partido dos Exaltados, popularmente chamado de Farroupilhas. Esses 3 partidos, futuramente, irão formar 2 novos partidos, que vai ser o Partido Regressista e o Partido Progressista. O Partido Regressista é aquele que quer o regresso, né? O retorno àquela imagem de uma monarquia, de um império no Brasil. E o Partido Regressista, aquele que quer progressista, é aquele que quer continuar, né, com essa emancipação, não quer ter mais no Brasil nenhuma imagem de imperador ou nenhuma imagem de um rei no Brasil, por exemplo. Ok? Quer continuar com essa autonomia. E esses 2 partidos, lá para frente, vão surgir o Partido Conservador e o Partido Liberal. Então é essa transformação partidária que eu falei a vocês que é uma metamorfose política que você vai ter. Preste atenção numa coisa, pessoal. Inicialmente vamos falar da política do Brasil. De acordo com a nossa Constituição, a primeira, na época, era de 1824, que foi a Constituição aprovada pelo Dom Pedro I. Dentro dessa Constituição, dentre várias coisas que vinha, você tinha uma lei que dizia o seguinte: em caso de inaptidão do imperador do Brasil em governar o Brasil, uma junta de 3 pessoas ia governar o Brasil até que o próximo imperador esteja apto a assumir o governo brasileiro. O que é que isso quer dizer? Em caso que, de repente, o imperador do Brasil não possa continuar no poder por uma situação, e o próximo imperador ainda não esteja preparado para assumir o governo brasileiro, uma junta de 3 pessoas ia ser formada. E foi isso que foi feito. Quando Dom Pedro I foi embora para Portugal, lá em 1830, ele deixou o seu filho aqui. Só que na época o seu filho tinha 7 anos de idade, então ele não ia poder assumir o governo brasileiro. Então o que foi organizado?
uma junta de 3 pessoas para governar o Brasil. Só que nesse período, estamos falando início de 1831, os parlamentares estavam de recesso. Pós-ano novo e tal, estavam tudo de recesso. E aí, pessoal, era necessário montar imediatamente esse governo de 3 pessoas. Não podia esperar acabar o recesso. Então pegou-se os parlamentares que estavam pelo Rio de Janeiro mesmo. E aí organizou a chamada trina provisória. Essa trina provisória, ela é um governo de 3 pessoas, dá o nome trina. Só que como não foi eleito com a maioria dos parlamentares, então foi necessário eleger provisoriamente essa trina para depois, quando o recesso terminar, eleger-se a permanente. Então foi feito isso. A trina provisória, ela é formada pelo senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, pelo senador José Joaquim Carneiro de Campos, pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Vão ficar 2 meses no governo. Quando o recesso acabar e os parlamentares retornarem, é aí que você vai ter, pessoal, a nova eleição para formar uma trina permanente. Vai surgir o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, o deputado João Braulio Muniz, o deputado José da Costa Carvalho. Então, esses 3 é que farão parte do que nós chamamos de trina permanente. Chama a atenção de vocês para uma coisa. Tanto a trina provisória quanto a permanente, ela possui um caráter liberal. Ou seja, a ideologia desses 3 é uma ideologia liberal. Não fazem parte ou nem apoiam um retorno a uma monarquia ou retorno a uma espécie de império. Eles não apoiam essa ideia. Pelo contrário, eles querem autonomia, eles querem emancipação. Então, as atitudes que eles vão ter no Brasil serão atitudes inovadoras, bem inovadoras, e que vai mudar o panorama político do Brasil. Inclusive, mais lá para frente, que a gente vai ver, eles vão até mudar a trina permanente para uma regência una, com uma única pessoa no governo. Então, olha para cá, pessoal. Preste atenção. Atitudes da trina permanente. Lembra vocês que eles possuíam um caráter liberal. Então, olha lá. Primeira atitude que eles vão fazer: colocar o padre Diogo Feijó como ministro da Justiça do Brasil. O padre Diogo Feijó já tem uma trajetória militar, já é conhecido politicamente, né? Então ele vai ser colocado como ministro da Justiça. E ele vai criar a primeira Guarda Nacional do Brasil. O que é essa Guarda Nacional? É um exército paramilitar, ou seja, uma milícia. O que é milícia? É como se fosse um segundo exército diante do oficial. Então, essa Guarda Nacional, ela, por sinal, vai crescer até a sua eficácia, o seu poder, as suas atitudes vão ser até muito mais abrangentes, com muito mais imposição do que o próprio Exército Militar do Brasil. Então, as guardas nacionais não é só uma, serão várias guardas nacionais que vão ser criadas no decorrer do território brasileiro. Ok? Então, preste atenção. Além de criar a Guarda Nacional, você vai ter o Código de Processo Criminal. O Código de Processo Criminal é a autonomia judiciária e policial que foi dada aos municípios brasileiros. Os municípios vão poder fiscalizar suas leis, vão poder julgar, vão poder criar toda uma espécie de justiça sem aquela necessária intervenção de um governo nacional. Ok? E em 1834 vai criar um fato importantíssimo na história do Brasil, que não aconteceu no Brasil, aconteceu em Portugal. Em 1834, morre Dom Pedro I. Quando Dom Pedro I morre lá em Portugal, a notícia ecoa ao Brasil. Aí o que é que a trina provisória faz? Morte de Dom Pedro. O filho dele ainda não pode assumir o governo do Brasil, porque ainda é pré-adolescente nesse período, então ainda não tem capacidade para ser o imperador brasileiro.
Então eles criaram o chamado Ato Adicional de 1834. O que é esse ato adicional? Um conjunto de leis que vai vigorar no Brasil dentro dessa Constituição, que é a de 1824. Então preste atenção numa coisa. Eles vão pegar a Constituição de 1824 e vão adicionar algumas leis. Que leis são essas? A supressão do Conselho de Estado. O que é a supressão do Conselho de Estado? Eles vão retirar, supressão é retirar, um conselho que servia para aconselhar o Dom Pedro. Então eles vão retirar esse órgão e que era uma característica lá da época do primeiro reinado. Vão transformar o Rio de Janeiro em município neutro. O que é essa transformação? Eles vão pegar o Rio de Janeiro e vão deixá-lo neutro, como se fosse um território independente. Ok? Vão dar maior autonomia para as províncias brasileiras. O que é essa autonomia? Para que elas possam eleger seus governantes, para que elas possam criar algumas leis próprias e até promover suas próprias fiscalizações. Vão criar assembleias legislativas provinciais. O que é essas assembleias? Órgão público que é capaz de criar leis para vigorar dentro do Estado ou fiscalizar as atitudes até de próprios governantes das províncias. E você tem a substituição da regência trina para a regência una. Ou seja, você vai retirar os três do governo e vai colocar uma única pessoa no governo brasileiro. E vai ser a partir daqui que vai se mudar o panorama político do Brasil. O primeiro regente uno que você vai ter vai ser o padre Diogo Feijó. Ele vai ser eleito o primeiro regente uno e vai governar o Brasil de uma forma bem falha, por sinal, porque ele não vai conseguir permanecer no poder. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai sair do governo brasileiro, ele vai renunciar ao governo brasileiro, porque ele não vai aguentar a pressão da oposição e nem as manifestações, os movimentos que vão acontecer nas províncias. Que são eles: balaiada, sabinada, farroupilha, cabanagem. São movimentos que vão eclodir no Brasil e ele não vai conseguir conter. E ele vai ser até acusado pela própria aristocracia brasileira, ele vai ser acusado de que ele é o culpado desses movimentos estarem eclodindo no Brasil. Culpado por quê? Porque ele deu muita autonomia para cada província. E quando dá muita autonomia, acontece esses movimentos que aconteceram aí no período regencial brasileiro. Então, ele não suportou a pressão e ele renunciou ao governo. Chama a atenção de vocês para uma coisa. O padre Diogo Feijó, ele é liberal. Ou seja, possui uma ideologia liberal. Olha a autonomia provincial que ele vai dar. E quando ele renuncia, quem assume o governo do Brasil como regente uno é o Araújo Lima. O Araújo Lima, pessoal, ele é conservador. Ele não é liberal. Então ele é o inverso do que vinha se tendo no Brasil desde quando Dom Pedro I foi embora para Portugal. Que a regência trina, ela era liberal. A regência una do Diogo Feijó era de caráter liberal. E aí assume o Araújo Lima de caráter conservador. O que é que ele vai fazer? Ele vai mudar por completo aquilo que os outros governantes brasileiros fizeram antes dele. Exemplo a vocês. Ele pega e cria a lei interpretativa do ato adicional de 1834. Com essa lei interpretativa, ele vai pegar aquelas atitudes feitas pela trina permanente no ato adicional e vai mudá-las, modificá-las. Olha o que ele vai fazer. Na lei interpretativa, ele vai limitar o poder das assembleias provinciais. Lembra que elas tinham total autonomia? Agora vai ser limitado. Vai restabelecer o Conselho de Estado, que é o órgão desde a época de lá do primeiro reinado. E ele vai reformar o Código de Processo Criminal, tirando essa autonomia das províncias de criarem suas leis, de fazer seus próprios julgamentos. Então isso ele vai tirar, ou seja,
perceberam que ele, por ser conservador, ele vai mudar as atitudes que foi feito justamente na época do governo liberal, lá da regência trina, tanto permanente quanto da regência do padre Diogo Feijó. Então isso vai fazer com que o Partido Liberal comece a promover planos para tentar tirar o Araújo Lima do poder. Aí o que é que o Partido Liberal vai fazer? Os liberais, como sabiam que não iam conseguir tirar a força o Araújo Lima do governo, eles se prevaleceram daquela lei, lá da Constituição de 1824, que disse que quando o imperador estiver apto a assumir o governo, essa regência é desfeita. E foi isso que foi feito. Então, os liberais formaram um grupo, chamado Clube da Maioridade, para dar um golpe no Brasil, pegar o Dom Pedro II, que na época estava com 14 anos de idade, e colocá-lo no poder do Brasil, para acabar com a regência de Araújo Lima. Aí eles pegaram o Dom Pedro, deram um golpe, ou seja, tornaram o Dom Pedro maior de idade, mesmo ele estando com 14 anos, e colocaram no poder do Brasil, chamado Golpe da Maioridade. Aí tu pega e pergunta, professor, mas por que eles, enquanto liberais, se aproximaram de Dom Pedro para colocá-lo no poder? Dom Pedro não ia assumir o poder como um conservador, ele como imperador do Brasil? Ia, pessoal. Mas qual era o objetivo do Partido Liberal? Era voltar ao governo brasileiro. Então ele pensou, com Araújo Lima eu não vou conseguir, porque ele é conservador. Então eu vou me aproximar do Dom Pedro, vou colocá-lo no poder, em agradecimento ele vai me levar de volta para a cena política do Brasil. Então foi isso que o Partido Liberal pensou. E foi isso que eles passaram a promover. Deram o golpe da maioridade e a partir de 1840 você tem o início do segundo reinado no Brasil, com o nosso novo imperador, com 14 anos de idade, na época quando ele assumiu já tinha 15, e aí ele começa a governar o Brasil, através do golpe da maior idade. Beleza? No próximo vídeo, nós ainda vamos falar sobre os movimentos que aconteceram no período regencial brasileiro, que é justamente a cabanagem, balada, farroupilha, sabinada, beleza? Obrigado pela atenção de vocês. Qualquer coisa, chame no WhatsApp. Tamo junto. E não esqueça, fique em casa.